Bem-vindo ao podcast do Clube do Livro Paraty. Desde um café em Paraty, em 2019, seguimos juntos numa jornada de leitura, amizade e descobertas. Cada encontro, uma história. Cada livro, um novo mundo. Para nós, para ti e para quem mais quiser embarcar nessa viagem literária. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que é pura magia e mistério. Pensa comigo. E se existisse um lugar onde os livros que ninguém mais lembra ganham uma segunda chance? Um lugar para não morrerem? Pois é sobre isso que vamos falar. Vamos desvendar juntos os segredos de A Sombra do Vento, do mestre Carlos Ruiz Zafón. Uma história incrível sobre como os livros podem nos assombrar, mas também como eles podem nos salvar. Então, bora mergulhar nesse labirinto? Então, a nossa jornada começa num lugar que é quase um personagem por si só. Um lugar mágico, super secreto, escondido ali na Barcelona do pós-guerra, o Cemitério dos Livros Esquecidos. E olha, essa citação, uma gigantesca biblioteca de geometria impossível, captura perfeitamente o que ele é. Não é uma biblioteca qualquer, não. É tipo um santuário, um labirinto para as almas dos livros que o mundo simplesmente esqueceu. E é justamente nesse lugar incrível que a gente conhece o nosso protagonista, um menino chamado Daniel Semperry. Ele vai fazer uma promessa ali, uma promessa que, sério, vai virar a vida dele de cabeça para baixo. É o começo de uma jornada que vai misturar passado e presente de um jeito super perigoso e que ninguém poderia imaginar. A história toda começa em 1945. O pai do Daniel leva ele até esse cemitério e diz para ele adotar um único livro. A tradição do lugar é assim, bem simples, mas ao mesmo tempo super profunda. A pessoa que escolhe um livro tem que proteger ele para sempre, sabe? Para garantir que a história dele nunca se apague. É como um pacto sagrado mesmo entre o leitor e a história que ele escolheu. E aí o que acontece? Daniel encontra um livro que parece amaldiçoado, A Sombra do Vento. Ele fica completamente fascinado pelo autor, um tal de Julian Carrax, que ninguém parece conhecer. E nesse momento, ele faz o juramento dele. Ele vai descobrir a verdade por trás desse escritor que todo mundo esqueceu. É incrível porque o Daniel não só escolhe o livro, parece que o livro também escolhe ele. E essa decisão, nossa, joga ele num caminho de obsessão, de perigo. Ele não vai só ler uma história, ele vai ser literalmente engolido por ela. Então, o que era para ser só uma curiosidade de um garoto sobre o autor do livro que ele amou, essa busca pelo Julian Carrax, vira rapidinho uma investigação muito perigosa. Ele começa a desenterrar segredos que algumas pessoas queriam com todas as forças que ficassem bem mortos e enterrados. E a grande pergunta que começa a ecoar na cabeça do Daniel é: por que alguém quer tanto apagar Julian Carrax da história? Não demora muito e ele descobre que tem uma figura bem misteriosa por aí, caçando todas as cópias que existem dos livros do Carrax, só para queimar tudo. Então a questão não é mais só quem é Carrax, mas sim por que alguém odeia tanto esse cara a ponto de querer destruir qualquer vestígio da existência dele. E é aí que a gente conhece o vilão da história. E que vilão! Dá uma olhada nessa descrição. Seu rosto era apenas uma máscara de pele negra e cicatrizada, devorada pelo fogo. É uma figura que parece ter saído de um pesadelo, né? Com o rosto todo queimado. Para piorar, ele ainda pega emprestado o nome de um demônio que aparece no próprio livro do Carrax e começa a perseguir o Daniel. A ameaça, que antes era abstrata, se torna terrivelmente real. Aqui o conflito fica bem claro, né? De um lado, a gente tem o Daniel Semperry, o buscador de histórias, o protetor de um livro, e do outro, esse homem sem rosto, que é o completo oposto, um destruidor de histórias, um caçador de livros. Um é atraído pela luz do passado, o outro é a personificação de tudo que há de sombrio nesse mesmo passado. É uma batalha, literalmente, pela alma de um livro. Para entender o perigo que ele está correndo no presente, o Daniel percebe que não tem jeito. Ele precisa mergulhar de cabeça no passado trágico do Julian Carrax. Porque, como ele vai descobrir, nesse universo de Zafón, o passado nunca morre de verdade. A vida do Julian Carrax é quase uma história dentro da história do Daniel, sabe? Como aquelas bonecas russas. Começa lá em 1919, com um amor secreto para uma moça chamada Penélope Aldaia. Nos anos 20, ele é forçado a fugir de Barcelona para Paris. Em 36, ele faz um retorno fatídico, bem no comecinho da Guerra Civil Espanhola. Depois da guerra, a existência dele vira praticamente uma lenda, uma história de fantasma, com seus livros sendo caçados até a extinção. É um conto de amor proibido, traição, violência, tudo acontecendo décadas antes, mas que ainda deixa suas marcas nas ruas de Barcelona.
E a tragédia do Julian, ela foi basicamente forjada por um pequeno círculo de pessoas. A gente tem a Penélope Aldaia, o grande amor proibido dele, que desapareceu em circunstâncias bem misteriosas. Tinha o Jorge Aldaia, irmão dela e amigo do Julian, que virou um inimigo mortal. E, para completar, o inspetor Fumeiro, um rival desde a infância que cresceu e se tornou um inspetor de polícia cruel e poderoso. Essas 3 relações, nossa, selaram o destino do Julian para sempre. E conforme o Daniel vai descobrindo mais e mais coisas, ele começa a perceber uma coisa bem assustadora. A vida dele está começando a espelhar, de um jeito bizarro, a vida trágica do Carax. Amores proibidos, inimigos perigosos e obcecados, o refúgio que ele encontra nos livros, tudo parece um eco. É um passado que se recusa a ficar enterrado e uma história que atravessa gerações. Os paralelos são de arrepiar e dão a entender que talvez ele esteja caminhando para o mesmo fim trágico. Mas olha, A Sombra do Vento é muito mais do que só um suspense. No coração desse mistério todo, a gente encontra a ideia mais forte do livro, na minha opinião, o poder que as próprias histórias têm sobre a gente. É a crença de que todo livro tem uma alma, e essa alma é formada pela alma de quem o escreveu, mas também pela alma de todos que leram, viveram e sonharam com aquela história. O romance basicamente nos diz que as histórias são entidades vivas, elas nos escolhem tanto quanto a gente escolhe elas. Um livro, então, não é só um objeto. Ele é um portal para outras almas, outras vidas. As histórias não são apenas tinta no papel. Elas podem ser prisões, podem ser espelhos da nossa alma e às vezes elas são mapas para nossa salvação. O Zafón mostra pra gente que o passado nunca morre de verdade, contando que a sua história sobreviva em algum lugar, em algum livro. Os livros acabam se tornando a última barreira contra o esquecimento, guardando memórias, segredos e os fantasmas de quem nós já fomos. E com essa citação, as memórias são piores que as balas, a gente chega no ponto central de tudo. Destruir um livro nesse universo não é só queimar um monte de papel, é muito mais. É como assassinar uma alma, é tentar apagar uma memória para sempre. E como a frase nos lembra, às vezes, a dor de ser esquecido, de ter sua memória apagada, é pior do que qualquer ferimento físico. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se cada livro realmente tem uma alma, qual alma a gente escolheria proteger? Pensa só, se fosse possível salvar apenas uma história, para sempre, qual seria? Qual é a história que vive dentro de nós e pela qual a gente lutaria para que nunca, jamais fosse esquecida?